Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai tratar de um tema relacionado ao registro do nome da criança. Então roda a vinheta. Bom, gente, a partir do momento que você já sabe que vai ser pai, um dos maiores dilemas, né, é você entrar no consenso com a sua esposa de qual é o nome da criança, tanto para a menina quanto para menino. Ultimamente nós estamos em um período aí que muitos pais preferem fazer com que a criança tenha dois nomes, tipo Maria Júlia, José Francisco, nomes que são realmente que a criança vai usar pro resto da vida, né? Porém, poucos chamam alguém pelos dois nomes, né? Às vezes abreviam, colocam um apelido como tipo JP, JT, Maria Júlia, MJ, PC, né? Para diminuir o tamanho do nome. Só que um dos maiores desafios é você conseguir registrar determinados nomes que você coloca no seu filho. Vocês devem ter visto, né, algumas notícias relacionadas ao Elon Musk, que batizou o filho dele com um nome totalmente complexo, muito complexo de você falar. Dê um Google aí que vocês vão perceber, né? E assim, existem algumas regras que, pelo menos quando eu registrei a Sara, que o nome dos pais, o sobrenome do pai tem que ser por último e o sobrenome da mãe tem que ser por primeiro. Então, no caso nosso, a Sara ficou assim, Sara Colasso, né? E o meu outro sobrenome. E aí, existem algumas descendências, né, que acabam justamente interferindo diretamente, né, nisso. Porque só no Brasil nós usamos o C cedilha. E isso, quando você vai passar para determinados cartórios, alguns não têm cedilha, daí fica o tipo colaco. Então isso interfere diretamente na fabricação de alguns documentos, né? Mas fazer o que? Isso vem de descendência, né? Então o sobrenome ele vai seguir conforme você vai registrando seus filhos. E cada cartório vai determinar as suas regras, né? Outro fator que são alguns nomes que são proibidos para serem utilizados, que possam sendo usados como chacota quando a criança for, né, for estudar na escola. Alguns preferem colocar palavrões, né, colocar nomes de pessoas famosas como sobrenome. Vocês vão ver uma infinidade de nomes engraçados aí que estão disponíveis na internet, justamente porque os pais decidiram fazer isso. Porém, não pensaram que a criança pode sofrer uma espécie de bullying, né? Então, o nome que você vai registrar é muito importante para você perceber se vai sofrer bullying, se vai ser utilizado como motivo, né, de chacota. Isso é realmente muito complexo, né? Agora imagine a gente, eu tenho o sobrenome Esteves e a minha esposa Aparecida. Agora imagine ela sendo registrada como Sara Esteves Aparecida. Não seria engraçado? Então a gente sempre tem que pensar de como que vai ser o nosso filho no futuro assinando o nome dele, né? Tudo vai depender do tipo dos pais. Eu já vi uma reportagem muito engraçada onde um pai registrou os filhos como nome de Xerox, fotocópia e autenticado. Agora imagine uma criança dessa na escola, carimbo, sendo chamada assim, né? Então é sempre essencial você escolher o nome, verificar, né, os nomes disponíveis na internet, alguns que têm similaridade, né, com o que você acha que é melhor para o seu filho. Muitos pegam, né, nomes de alguns parentes falecidos ou homenageiam o próprio pai, colocam um júnior, né, o neto, repetem os nomes dos pais, né, para posteriormente serem chamados de júnior. Isso é muito interessante, né? E tudo vai depender da decisão de cada um, pois hoje em dia é muito mais complexo você escolher um nome adequado para o seu filho, porque normalmente é uma discussão entre a mãe e o pai. E às vezes um quer um nome, o outro quer outra coisa e ninguém entra num consenso. Mas é muito difícil, porque nós temos muitas opções muito interessantes, né, de nomes. A Alice, quando nós escolhemos, vemos uma lista de infinidade de nomes que são bem interessantes que nós encontramos. Porém, o nome Alice nós achamos muito mais interessante, né? A Sara, eu já contei a história sobre o nome dela, que eu achei um nome muito interessante de um filme que eu assisti chamado A Princesinha.
e quando eu descobri esse nome eu achei interessante e decidi colocar na minha filha, na minha segunda filha. E é muito interessante porque se eu fosse ter um menino, eu iria chamá-lo de Rafael ou Lucas, né? Que remetem a apóstolos da Bíblia. Então, muitas pessoas escolhem, né, nomes bíblicos, pessoas famosas e outras afins que acham interessantes, né? Nós escolhemos em consenso e entramos num acordo e decidimos escolher esses nomes. Agora vai depender de você entrar numa decisão, né, diretamente com a sua esposa, beleza? Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre esta questão para que vocês vejam um pouquinho mais. Desde 1973, os oficiais de cartórios têm a prerrogativa de barrar nomes que possam trazer algum problema para a criança no futuro. Se os pais insistirem no nome, um juiz deve ser consultado para autorizar ou não a emissão da certidão. É curioso que a lei protege a criança até do próprio pai. E o cartório oficial, ele não tem interesse nenhum em não registrar aquela criança. Pelo contrário, ele quer sempre ali facilitar o registro e lavrar aquele registro de nascimento o mais rápido possível, inclusive para prestar um excelente serviço ali para a sociedade e para aqueles pais que estão ali no cartório. A recomendação é de que os pais, diante da recusa do oficial, tentem persuadi-lo, demonstrando que esse nome é um nome que existe, é um nome comum, e aí leve algum tipo de pesquisa, livros, enciclopédias, que mostrem que esse nome existe e é um nome usual. A juíza titular da Vara de Registros Públicos admite que o tempo de decisão do judiciário foi atípico. Casos assim não costumam demorar mais que 2 dias. Com mais de 20 anos julgando casos como o de Ébano, ela argumenta que não existem regras claras ou listas de nomes proibidos. Por isso, ela mesma criou alguns critérios. Por exemplo, ela já indeferiu nomes com grafias complicadas como Ilmili Kelmeli e Jennifer Caroline, nomes estrangeiros com grafia aportuguesada como Julie e Derek, e nomes que podem favorecer o bullying como Psique e Soltela. Eu sei que nenhum pai, nenhuma mãe quer colocar no filho um nome que vai remeter a sofrimento. Só que, trabalhando na Vara de Registros Públicos e fazendo todos os dias audiências de pessoas que sofreram uma vida inteira com um nome que foi escolhido sem esse pensamento no futuro, as pessoas sofrem. Tem pessoas que deixam de casar, que deixam de trabalhar por vergonha do nome dela, que não conseguem tocar a vida adiante, que sofrem problemas psicológicos. A gente tem caso de tentativa de suicídio por causa de nome. E vocês já escolheram um nome adequado para o seu filho? Eu tenho certeza que isso é um enorme desafio, pois não é fácil escolher, né? Justamente porque muitos querem o que melhor se lhe agrada, mas será que vai agradar o seu filho no futuro quando ele crescer? É uma dúvida que fica aí no ar, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal e não se esqueça sempre de se inscrever para receber as nossas notificações, clicando no sininho. Então, até a próxima, galera. Valeu!